Então, pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar de calcular o lado deste quadrado. A informação que é dada no problema é que o triângulo ADE tem área 32 centímetros quadrados. Tudo bem? Até coloquei a fórmula da área do triângulo aqui, mas primeiro vamos fazer algumas análises. Eu apaguei o vídeo, comecei a gravar e apaguei porque passou um helicóptero aqui e atrapalhou aqui a gravação. Eu chamei esse ângulo aqui de alfa e este ângulo aqui de beta. Haja vista que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Como eu tenho 90 aqui, eu posso concluir que alfa mais beta é 90 graus. Daí, a gente percebe o seguinte, veja, se esse ângulo aqui do quadrado é 90 graus e um pedacinho é beta, efetivamente, este ângulo aqui, ó, não tem nem como questionar, ele é alfa, uma vez que alfa mais beta dá 90 graus. É a certeza que eu tenho. Eu não posso partir aqui necessariamente por semelhança de triângulos, porque eu não tenho certeza se esse ângulo aqui, ó, mede beta. Este ângulo aqui efetivamente não mede 90 graus também, certo? Então, qual é o caminho que a gente vai seguir? Bom, ele deu uma dica aqui da área do triângulo, e a área do triângulo envolve altura, evidentemente. Só que você tem que prestar atenção no seguinte, a ferramenta que ele está te dando, o traçado que você vai fazer, que vai te ajudar. Você vai traçar a altura e você sabe que a altura, num triângulo, existem 3 alturas, certo? Porém, a altura relativa a determinado lado é que vai te prevalecer a resolver essa questão. Se eu partir a altura aqui, ó, se eu partir do vértice E, perceba que eu vou acabar não sabendo quanto mede o lado L do quadrado, que é o que eu quero encontrar. Eu tenho que encontrar uma relação na qual este lado aqui, ó, esteja envolvido. Então eu vou partir um segmento do vértice A intersectando o segmento que é a minha base do meu triângulo considerada DE, de tal modo, como ela é a altura, efetivamente forma um ângulo de 90 graus, né? Então, ó, tá aqui, ó, este ângulo mede 90 graus, este ângulo também mede 90 graus, tudo bem? Beleza, agora nós vamos fazer algumas análises importantes. Veja, se nós analisarmos os 2 triângulos, perceba que este triângulo, ele tem um ângulo de 90 graus e este triângulo aqui, ó, aliás, este triângulo tem um ângulo de 90 graus, um é alfa, o outro é beta. Agora nós podemos dizer que este ângulo aqui, ó, é beta. Haja vista que o ângulo aqui é de 90 graus, se aqui é alfa, aqui só pode ser beta, pois alfa mais beta é 90 e a soma dos ângulos internos é 180 graus. Tudo bem? Daí a gente pode concluir o seguinte, que esses 2 triângulos aqui, ó, estes 2 triângulos aqui, são congruentes. Mas, Márcio, por que são congruentes? Vamos lembrar primeiro os casos de congruência. Quando eu tenho 2 triângulos que têm os seus lados respectivamente iguais, eu tenho o caso de lado, lado, lado. Quando eu tenho 2 triângulos no qual eu tenho um lado, o ângulo entre 2 lados iguais, né,
dois lados e o ângulo entre esses dois lados, respectivamente, iguais, também eu tenho um caso de congruência. Um outro caso de congruência que a gente observa também, que é importante, é o lado, é o ângulo, né? Lado, ângulo, que nesse caso até se aplica também. E o mais, vamos dizer assim, voltado para o triângulo retângulo, é um caso especial de congruência, é o lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos fazer uma análise? Veja, eu tenho o lado AD, vou chamar aqui de F, tá? AD ele tem a mesma medida que CD. Sim ou não? Tranquilo, né? Então é um caso de lados iguais. Tá. Eu tenho que o ângulo D tem a mesma medida, é congruente ao ângulo C no triângulo, né? No triângulo DEC. Então, nesse caso, ângulo, né? Lado, ângulo e verificando, nós temos que o ângulo F o ângulo F, ou o ângulo E, melhor dizendo, né? O ângulo E também é congruente ao ângulo F no nosso triângulo ADF, certo? Logo, ângulo oposto. Ângulo oposto a quem? Ângulo oposto ao ângulo beta, né? Lado oposto ao ângulo beta, né? É o ângulo oposto. Veja, lado, ângulo, né? Ângulo e ângulo oposto, certo? C aqui, ó, C e o ângulo D são ângulos congruentes também. Então, lado, ângulo e ângulo oposto, tudo bem? Beleza. Feito isso, quando nós estamos diante de um triângulo, dois triângulos que são congruentes, o que ocorre? Os seus lados são respectivamente congruentes de acordo com os seus ângulos. Então, ó, veja no triângulo DEC. No triângulo DEC, o lado oposto ao beta mede 6. Logo, o lado oposto ao ângulo beta no triângulo ADF também será 6. Agora, analisando, o lado oposto ao ângulo alfa, eu não sei quem é. Vamos atribuir um valor a ele, né? Vamos chamar de N. Esse lado oposto ao ângulo alfa, quando eu olhar para o outro triângulo ADF, o lado oposto ao ângulo alfa também terá a mesma medida, porque os ângulos são iguais. Haja vista que os dois triângulos
são congruentes. Daí a gente conclui o seguinte: como nós temos a área do triângulo ADE, veja, como é que é a área do triângulo? A área do triângulo, eu já tenho ADE, que é 32. É a base vezes a altura dividido por 2. A base é N, né? Vezes a altura, que também é N, isso dividido por 2. Daí a gente conclui que N ao quadrado é igual a 64. Aqui é você pensar em um número que multiplicado por ele mesmo dá 64, ou extrair a raiz quadrada, sendo que ela só pode ser positiva, né? Raiz quadrada de 64. Que a raiz quadrada de 64 é 8 centímetros. Beleza. Perceba que agora nós já temos no nosso triângulo ADE, nós temos o valor desse cateto, é um triângulo retângulo, nós temos o valor desse cateto, que é 8. E aí, basta nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, que nós vamos achar o L. O que diz o teorema de Pitágoras? Diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Se você já acompanha o canal, você já sabe, deduziu que o L vale 10. Por que ele vale 10? Porque trata-se de um múltiplo do triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Porque se aqui é 8 e aqui é 6, há de se entender que este cateto aqui no triângulo pitagórico é o 3 multiplicado por 2. E aqui é o 4 multiplicado por 2. Aqui só pode ser o 5 multiplicado por 2. Certo? Então, ó, mas para quem não acompanhou o triângulo pitagórico e não pegou essa noção ainda, nós podemos calcular aqui e provar. 64. 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. L ao quadrado igual a 100. L é a raiz de 100. Raiz quadrada de 100. L, portanto, é 10 centímetros, como nós queríamos calcular aí o L, né? Espero que tenham gostado e, sobretudo, ajudado e tenha sido compreendida aí a aula. E se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Será muito bem-vindo aí, todos os inscritos aí. Já agradeço antecipadamente. Bons estudos a todos vocês.